assombrada através do mundo sobrenatural, explorando lugares macabros, lendas antigas e criaturas aterrorizantes que deixarão você arrepiado. Acredite ou não, o sobrenatural é uma parte fascinante da nossa existência, e neste canal, vamos mergulhar fundo nesse universo. Em uma cidade pacata do interior, a vida seguia seu ritmo tranquilo, sem grandes emoções. Mas, em uma noite escura e silenciosa, algo sinistro aconteceu. Um grupo de vampiros invadiu a cidade e começou a causar medo e terror por onde passavam. Os vampiros eram seres sobrenaturais que se alimentavam de sangue humano para sobreviver. Eles eram imortais, possuíam força sobre-humana e uma beleza enigmática que atraía as vítimas para suas garras. A primeira vítima dos vampiros foi uma bela mulher chamada Sofia. Ela foi encontrada morta em uma rua escura da cidade, com 2 marcas de mordida em seu pescoço. Os moradores ficaram apavorados e começaram a trancar suas portas à noite, com medo de se tornarem as próximas vítimas. Mas, mesmo com todo o medo que assombrava a cidade, havia uma pessoa disposta a lutar contra os vampiros. Era um jovem chamado Miguel, que sempre foi fascinado pelo sobrenatural. Ele estudou todas as lendas e mitos sobre vampiros e decidiu que era sua missão caçá-los e salvar a cidade. Miguel não tinha medo dos vampiros. Ele sabia que eles eram fortes e perigosos, mas também sabia que eles tinham fraquezas. Ele começou a andar pelas ruas da cidade, armado com estacas de madeira e alho, procurando por qualquer sinal dos vampiros. Certa noite, enquanto patrulhava a cidade, Miguel viu um dos vampiros se alimentando de uma vítima. Ele se aproximou sorrateiramente, com sua estaca em mãos, e cravou ela no coração do vampiro. O vampiro gritou de dor e desapareceu em uma nuvem de fumaça. Miguel sabia que tinha ferido o vampiro, mas não tinha certeza se ele havia sido morto. Ele voltou para casa, exausto, mas determinado a continuar sua luta contra os vampiros. Nos dias seguintes, mais vítimas apareceram na cidade. Os vampiros pareciam estar ficando mais ousados, atacando pessoas em plena luz do dia. Num beco escuro eles esperavam suas vítimas passarem por eles e atacavam elas. Miguel sabia que precisava agir rápido, antes que mais vidas fossem perdidas. Ele se preparou para uma grande batalha contra os vampiros, reunindo todas as suas armas e conhecimentos sobre o sobrenatural. Ele sabia que não seria uma luta fácil, mas estava pronto para enfrentar os vampiros e salvar a cidade que ele ama tanto. Em uma noite escura e tempestuosa, os vampiros finalmente apareceram. Eles cercaram Miguel e começaram a atacá-lo com suas garras e presas afiadas. Miguel lutou bravamente, cravando suas estacas de madeira em cada vampiro que se aproximava. O cheiro de alho era forte no ar, e os vampiros pareciam enfraquecer com cada ferida que recebiam. Mas a batalha estava longe de acabar. Os vampiros eram muitos, e Miguel começou a se sentir cansado. Ele sabia que não poderia lutar para sempre, ele precisava encontrar uma maneira de derrotar os vampiros de uma vez por todas. Então, ele se lembrou de uma lenda, que dizia que os vampiros não poderiam permanecer muito tempo na luz do sol. Ele se esforçou para manter a luta até o amanhecer. Com o primeiro raio de sol, os vampiros começaram a gritar e se contorcerem de dor. Miguel aproveitou a oportunidade e cravou suas estacas de madeira no coração de alguns vampiros. Ele sabia que não podia permitir que nenhum deles escapasse e causasse mais dor e sofrimento, mas infelizmente alguns escaparam. A batalha acabou, Miguel estava exausto, mas sentia um senso de realização e alívio. Ele tinha vencido a maioria dos vampiros e salvou a cidade da ameaça mortal. A partir daquele dia, a cidade voltou a ser pacata e tranquila, sem mais sinais de vampiros. Miguel se tornou um herói local, respeitado e admirado pelos moradores da cidade. Ele nunca esqueceria aquela batalha épica contra as criaturas sobrenaturais que ameaçavam a vida de seus amigos e vizinhos.
Mas ele também sabia que o mundo estava cheio de outros seres sobrenaturais, e que ele teria que estar sempre preparado para proteger a si mesmo e aos outros contra as ameaças que eles poderiam trazer. Ele nunca pararia de lutar, porque sabia que havia muito mais lá fora do que as pessoas podiam imaginar, e assim, Miguel decidiu dedicar sua vida à caça de seres sobrenaturais. Ele estudou todas as lendas e mitos, aprendeu novas técnicas de combate e adquiriu novas armas e conhecimento que o ajudariam em suas missões. Ele continuou lutando em várias partes do mundo, em busca de novas vitórias e desafios. Ao longo dos anos, Miguel lutou contra vampiros, lobisomens, fantasmas, demônios e todas as outras criaturas que povoavam o mundo do sobrenatural. Ele se tornou um caçador experiente, com uma opinião temida por todos aqueles que temiam o seu nome. Mas, apesar de sua fama, Miguel nunca perdeu sua humanidade. Ele nunca se esqueceu das pessoas que ele protegia, e sempre colocava suas vidas em primeiro lugar. Ele se recusava a se tornar um monstro como aqueles que ele caçava, e isso o tornava diferente de todos os outros caçadores. Com o tempo, Miguel se tornou uma lenda viva. Sua fama seguiu pelos 4 cantos do mundo, e muitos o procuravam para ajudar a resolver casos de atividade sobrenatural. Ele nunca largou um trabalho, e sempre fez o que fosse necessário para proteger aqueles que precisavam dele. Mas, mesmo com todos os seus feitos, Miguel sabia que nunca poderia vencer todas as batalhas. Havia sempre novas ameaças surgindo, novos desafios a enfrentar. Ele sabia que nunca poderia desistir, porque sempre haveria alguém precisando da sua ajuda. E assim, Miguel continuou sua luta contra as forças do sobrenatural, sempre vigilante, sempre pronto para agir. Ele se tornou uma lenda por uma boa razão, e sua história inspirou muitos outros a seguir seus passos. E mesmo que um dia ele não estivesse mais aqui, sua lenda viveria para sempre. Miguel lutou contra as forças do sobrenatural por muitos anos, mas um dia, sua jornada chegou ao fim. Ele estava caçando uma nova ameaça, um ser das trevas ainda mais poderoso do que tudo o que ele já havia enfrentado. A batalha foi intensa e violenta, mas Miguel conseguiu derrotar seu inimigo. Ao final da luta, Miguel percebeu que havia algo errado. Ele sentiu uma presença estranha ao seu redor, uma sensação de que algo estava observando-o. Ele olhou ao seu redor, mas não havia nada lá. Era como se o próprio ar estivesse vibrando com uma energia estranha. E então, repentinamente, Miguel sentiu uma dor intensa em seu peito. Ele caiu quase sem forças, segurando o local da dor. Quando ele olhou para baixo, percebeu que uma estaca de madeira havia sido cravada em seu coração. Seu olhar ficou em choque enquanto seu corpo começava a se desfazer em cinzas. A última coisa que ele viu foi um par de olhos vermelhos, brilhando na escuridão. E então, ele se foi, deixando para trás apenas a poeira e o vento. A partir daquele dia, as lendas sobre Miguel cresceram ainda mais. Diziam que ele havia se tornado uma criatura do próprio sobrenatural, e que seu espírito assombrava os caçadores que se aventuravam em busca de aventuras perigosas. A cidade onde ele havia lutado contra os vampiros tornou-se um lugar amaldiçoado, e muitos acreditavam que a sombra de Miguel ainda perambulava por suas ruas escuras. Alguns diziam que Miguel havia se tornado um vampiro, outros acreditavam que ele havia se tornado um demônio. Mas, independentemente do que as pessoas pensavam, a verdade era que ele havia se tornado uma lenda ainda maior do que antes, um exemplo do que poderia acontecer quando se luta contra as forças do sobrenatural. E assim, a história de Miguel continua, sinistra e assustadora, para todos aqueles que ousavam desafiar o poder do sobrenatural. Alguns anos após a morte de Miguel, um grupo de caçadores corajosos decidiu investigar a verdade por trás das lendas que cercavam a figura do lendário caçador. Eles viajaram até a cidade onde Miguel havia lutado contra os vampiros, em busca de respostas. Depois de muita pesquisa e muita investigação, eles finalmente descobriram a verdade.
Miguel havia sido vítima de uma maldição lançada por um antigo vampiro, que o transformou em um ser sobrenatural, nem humano nem vampiro, mas algo muito pior. Foram essas as forças que Miguel havia lutado até o fim de seus dias, e que finalmente o levaram à sua morte. Com essa descoberta, a lenda de Miguel mudou mais uma vez. Agora, as pessoas não o viam mais como um herói, mas como uma vítima da própria luta contra o sobrenatural. Seus resultados e sua coragem eram agora vistos como um aviso, de que mesmo os mais fortes e corajosos caçadores poderiam ser vencidos pelas forças do mal. Os caçadores que descobriram a verdade sobre Miguel decidiram honrar sua memória, dedicando suas próprias vidas à luta contra o sobrenatural. Eles sabiam que, como Miguel, eles também poderiam ser vítimas dessa luta, mas estavam dispostos a correr esse risco em nome da proteção das pessoas comuns. E assim, a história de Miguel terminou de uma forma sinistra e trágica, mas seu legado viveu através da coragem e da dedicação dos que se inspiraram em suas lutas. O sobrenatural continua a ser uma ameaça para a humanidade, mas a batalha contra ele nunca terminaria enquanto existissem pessoas como Miguel e aqueles que se inspiraram em sua história para lutar contra o mal. E você, o que achou da história de Miguel? Será que você seria corajoso o suficiente para enfrentar as forças do sobrenatural como ele fez? A luta contra o mal nunca é fácil, mas é importante lembrar que nunca estamos sozinhos nessa batalha. Assim como Miguel, podemos encontrar inspiração em histórias de coragem e que nos encorajam a lutar contra as ameaças sobrenaturais. E assim como os caçadores que honraram a memória de Miguel, podemos encontrar força e motivação uns nos outros para enfrentar o mal juntos. Lembre-se de que a batalha contra o sobrenatural nunca terminará, mas enquanto houver pessoas dispostas a lutar, há sempre a esperança de que possamos proteger a nós mesmos e aqueles que amamos. Então, se você está disposto em saber mais sobre o sobrenatural desconhecido, junte-se a nós, inscreva-se. Juntos, podemos fazer a diferença e manter viva a memória de heróis como Miguel. Compartilhe com seus amigos e familiares, deixe seu like se gostou do vídeo de hoje, comenta aqui embaixo se você acredita no sobrenatural. Eu fico por aqui até o próximo vídeo.